para a nossa senadora Ana Amélia, já que a senhora está saindo nesse momento, para que eu possa, em seguida, fazer uso da palavra. Obrigada. Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o senador José Pimentel. Senhora presidenta dessa sessão, senadora Ana Amélia, senhores senadores e senhoras senadoras. Há exatamente 5 anos atrás, no dia 9 de agosto de 2007, o banco francês BNP Paribas cancelava 3 grandes fundos de investimento que ele tinha em face da crise dos empréstimos hipotecários americanos, o chamado subprime ou de alto risco. Esse processo do banco francês, há 5 anos atrás, desencadeou nos Estados Unidos e nas economias centrais uma forte crise econômica que contaminou os vários países em maior ou em menor intensidade. O Brasil, a exemplo dos outros países emergentes, também foi alcançado. E durante esse período, inicialmente no presidente Lula e agora na gestão da presidenta Dilma, o Brasil foi obrigado a tomar uma série de medidas de ajustes para enfrentar esse grave problema econômico. Ali, em 2008, quando a crise se alastrou, em 2009, quando ela derrubou várias economias do mundo, nós tomamos uma série de medidas que passaram pelo aumento do crédito, que era uma das graves dificuldades em que os outros países assim faziam. E alavancamos o crédito e fomos bastante criticados por setores da economia, de economistas brasileiros, por setores políticos, por avaliar de que a medida que deveria ser tomada era tradicional: reduzir investimentos, reduzir o poder de compra da classe trabalhadora, não alavancar o mercado nacional e restringir o crédito. Esse receituário, o Brasil fez exatamente o contrário. O presidente Lula dizia, com toda a sensibilidade que ele tem de trabalhador, de líder sindical, de dirigente nacional e com projeção fortíssima internacional, de que se o Brasil aceitasse a tese da redução do poder de compra, aceitasse a tese de não estimular o consumo, aí sim a nossa indústria iria quebrar, o nosso mercado nacional entraria num processo recessivo sem precedentes e todos sairiam perdendo. Nesta tribuna, eu assisti vários líderes políticos dizendo que era uma insensibilidade e alguns, numa postura mais arrogante, dizia que era uma irresponsabilidade. Nós, com toda humildade, dizíamos de que nós vivíamos uma crise econômica, de que nós precisávamos ser ousados, nossa presidenta Ana Amélia, para enfrentar essa crise em outros parâmetros. E assim fizemos. Exatamente por isso, o Brasil foi um daqueles países que entrou na crise econômica por último, e em face dos seus fundamentos da economia e das suas medidas, foi um dos primeiros países a sair da crise. Esta crise, ela volta agora em 2011 com outros atores sociais, envolvendo principalmente a economia europeia, os chamados países que integram aquele bloco econômico, com uma repercussão fortíssima, inicialmente da Grécia, em que hoje tem um índice de desemprego em patamares insustentável. Alastrou por Portugal, pela Espanha, pela Itália e vários outros países, e que hoje o desemprego nesses países é basicamente insuportável. Enquanto que o Brasil, com a sua forma de enfrentar a crise,
nesses últimos 6 meses de 2012, gerou 1.057.000 empregos a mais do que o que nós tínhamos em dezembro de 2011. É bom lembrar que a maior economia do planeta, que é os Estados Unidos, está trabalhando para ver se nesse ano de 2012 gera 1 milhão de empregos. Pois o Brasil, nos seus primeiros 6 meses de 2012, já ultrapassa essa marca, chega a 1.047.000 empregos. É evidente, para um país que vinha gerando em torno de 2 milhões e meio de empregos por ano, a partir de 2006, principalmente, nós precisamos acelerar o nosso processo econômico para que a gente chegue a 1,5 milhão, que é o nosso planejamento para 2012. Esse processo, ele envolve as pequenas empresas, e é por isso que no Plano Brasil Maior, em que o Congresso Nacional terminou de votar as medidas provisórias 563 e 564 na semana passada, faz parte dessa grande articulação política que envolve o Congresso Nacional, envolve o Poder Executivo, entendido aí, nossa presidenta, o Pacto Federativo, os municípios, os estados, a União, a iniciativa privada, porque é ela quem gera emprego, quem paga salário e garante o aumento do consumo da sociedade brasileira. Por isso é que é feito um grande esforço com os vários fóruns empresariais dos trabalhadores, com este olhar, gerar mais emprego, principalmente na iniciativa privada, para que nós possamos passar por essa grave crise social, econômica, porque passam as economias centrais, em especial os países que integram o mercado comum europeu. Neste esforço, nós estamos desonerando um conjunto de um conjunto de medidas para desonerar a carga tributária. E podemos fazer isso porque a nossa economia, a poupança interna, a dívida pública externa está sob controle e as reservas internacionais que o Brasil tem dá perfeitamente para pagar toda a dívida externa ainda com um saldo favorável ao Brasil. É bom lembrar que nos anos 80, nos anos 90, a nossa presença aqui era subordinado aos interesses de fiscalização e de controle do Fundo Monetário Internacional. Exatamente por isso, todo mês, descia nos aeroportos brasileiros a chamada delegação do Fundo Monetário Internacional, que era uma espécie de síndica para analisar a situação da economia brasileira. Hoje, eu assisto alguns líderes que, na época, batiam palmas para esta delegação do Fundo Monetário Internacional sem qualquer poder de reação, porque a economia nacional estava em frangalhos. Hoje, o Fundo Monetário veio ao Brasil, mas veio ao Brasil pedir dinheiro para que a gente possa aportar na sua carteira e, com isso, ele enfrentar a crise em outros países. Esse país, que em 2003 devia mais de 15 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional, hoje é credor do FMI e é exatamente por isso nós não temos assistido mais nenhuma faixa pedindo fora FMI, como nós assistimos nas passeatas dos anos 80, dos anos 90 e no início desse novo milênio do século XXI. É bom dizer também de que a nossa dívida externa, que era o nosso grande problema, que dificultava os nossos investimentos, que dificultava as nossas tomadas de decisão, qualquer caminhada nesse Brasil, a primeira coisa que aparecia era não pagamento da dívida externa e auditoria. Auditoria ainda permanece na nossa pauta, até porque tem muitas coisas feitas nos anos 80, nos anos 90, em que precisam ser esclarecidas. Mas o seu não pagamento saiu da agenda política, porque o Brasil criou meios a partir da iniciativa privada, que produziu riqueza, que aumentou a exportação e que assegurou exatamente o superávit ao Brasil, em que nós conseguimos ter um saldo internacional
de divisas superior a 400 bilhões de dólares, enquanto a nossa dívida representa algo em torno de 70% a 75% desta reserva internacional. E isto é resultado de uma política envolvendo o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, as decisões de governo, mas principalmente o acreditar do empreendedor brasileiro que tem feito com que essa poupança internacional é resultado da nossa produção. Eu lembro muito bem da nossa questão da taxa Selic, que é os recursos, o montante de juros em que o Brasil remunera a nossa dívida interna. Em 2003, senhora presidenta, a taxa Selic no Brasil era de 26,32% e a taxa real de juros, lá em 2003, era de 16,41%. Hoje, a nossa taxa de juros ainda é alta, mas aqui ela era imoral. Era uma transferência direta da sociedade brasileira para aqueles que mais têm, algo em torno de 12% da elite brasileira, dos financistas brasileiros que se apropriavam da poupança nacional. Essa dívida interna, lá em 2003, representava 59% do produto interno bruto. E hoje, a taxa Selic é de 8% ao ano. É a menor taxa Selic em toda a história brasileira. Eu sou um daqueles que, na Constituinte, vi aqui para dentro do Congresso Nacional, lutar para incluir na Constituição de que a taxa de juros do Brasil seria de 12%. Conseguimos incluir na Constituição o artigo 192, com a redação de 1988, ali estava expresso: a taxa real de juros do Brasil seria de 12%. Passei os anos 90, todo aqui dentro do Congresso Nacional, tentando regulamentar essa matéria. Não tivemos êxito. Em 2004, nós resolvemos mudar o artigo 192 da Constituição Federal, porque nós queríamos uma taxa de juros reais inferior a 12% ao ano. Hoje, a taxa de juros reais dentro da Selic é de menos de 2%. Portanto, aquela taxa real de 12% inserida na Constituição de 1988, hoje ela é inferior a 2%, é o que nós remuneramos na taxa Selic. Ela é 8%, menos a inflação capitalizada, ela fica inferior a 2%. Portanto, este é um esforço muito forte de toda a sociedade brasileira, de todos os setores da sociedade, com a contribuição do Congresso Nacional, que tem aprovado as legislações necessárias para que isso se materialize. É bom dizer de que em 2010, quando o presidente Lula resolveu reduzir a taxa Selic e, consequentemente, a taxa de juros. E agora, em 2011, quando a presidenta Dilma resolveu implementar em agosto de 2011, nesta tribuna, eu assisti uma série de líderes políticos dizendo que a presidenta Dilma estava cometendo um grande erro, porque quem dita o custo do dinheiro é o mercado. E ela dizia: nós temos que ter uma ação proativa. Ao mesmo tempo em que o mercado necessita de recursos, nós precisamos criar os meios para que este mercado possa ter juros menores. E determinou e capitalizou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, o BASA e principalmente o BNDES. Hoje, esses bancos trabalham nas linhas de crédito de investimento, particularmente do agronegócio, da indústria, em torno de 5% ao ano, sem correção monetária. E lá em agosto de 2011, quando essa medida foi tomada no primeiro Plano Brasil Maior, nós assistimos alguns meios de comunicação desse país, com editoriais, com protestos dizendo que nós não poderíamos fazer isto. Hoje, estamos comemorando uma taxa de juros de 8%, a taxa Selic, e uma taxa real dentro da Selic inferior a 2%. E a consequência dessas medidas é que a dívida pública deverá chegar
ao final do ano de 2012, a 35% do produto interno bruto. É bom lembrar que lá em 2003 era 59%, com uma taxa Selic de 26,32% e pagávamos juros reais de 16,41%. Ouço de vez em quando alguns discursos aqui nessa tribuna sobre essas matérias. Talvez sejam saudosistas do Fundo Monetário Internacional, que era o síndico do Brasil, da transferência da riqueza nacional para algo em torno de 12 mil famílias rentistas, porque era ela que se apropriava disso. E nós, senhora presidenta, o Congresso Nacional, o Governo Nacional, estão trabalhando para que cada vez mais essa taxa de juros reduza, porque isso implica diretamente no fortalecimento da nossa economia, implica em mais investimentos, e é por isso que eu quero aqui agradecer o empenho do Congresso Nacional, do Senado Federal, que tem aprovado essas matérias estruturantes, e parabenizar a primeira mulher presidenta do Brasil, a nossa presidenta Dilma, pela firmeza e a forma como ela tem enfrentado a crise internacional e as medidas que são tomadas lá fora para prejudicar em grande parte, as medidas e os esforços tomados aqui no Brasil. Por isso, senhora presidenta, nesse dia de 9 de agosto, que completa 5 anos da grave crise do Banco Francês BNP Paribas, nós precisamos registrar para que a memória curta de alguns segmentos não passe em branco. Quero dar, senhora presidenta, como lido integralmente o meu pronunciamento. Na forma regimental, o senador